Dispensar. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Espera aí, Hello. compartilhar aqui. Compartilhar. Estamos aqui. Bora lá. A gente fez semana passada a 1 Coríntios. Segunda carta, né? Então, só recapitulando. Paulo estava em Éfeso, e aí ele sai de Éfeso para Macedônia, e da Macedônia ele vai para Corinto, né? E nessa ida, aqui a gente vê o começo dessa carta, o capítulo 1, das mudanças de plano, né? Que as pessoas estavam criticando ele, porque em vez de ele sair de Éfeso e ir para Corinto, ele acabou fazendo a volta. E aí ele explica aqui, no 1, normalmente a gente vê um padrão de ele introduzir as cartas, né? Aqui ele faz uma introdução rápida e ele já traz esses pontos. E aí no 2, que a gente fez na sexta-feira, é a mesma coisa. Ele ainda bate. O motivo de Paulo ter adiado sua visita. Então, claramente foi algo muito sério e muito comentado, porque ele já introduz a carta falando sobre essa mudança de rota, né? Foi o que a gente viu. E ele traz a questão do perdão. Está gravado lá no nosso canal. E realmente é um capítulo muito forte. Então, só para a gente começar o 3, escreveu 2 Coríntios. Bora lá. Então, Paulo escreveu a segunda carta de Coríntios, provavelmente na região da Macedônia, que é onde a gente... Macedônia. Só recapitular aqui para a gente poder começar. Então, esse é exatamente esse caminho. Essa foto aqui é maravilhosa. Vou salvar ela, inclusive. Olha que foto boa. Olha aqui, ó. Então ele estava em Éfeso. De Éfeso, era só ele atravessar para Corinto. Que, inclusive, a primeira carta que ele escreve para os coríntios cristãos, né, que estavam se batizando e crendo na vinda do Messias, ele escreve porque 3 pessoas de Coríntios vão até Éfeso pedindo para ele direcionamento. E aí ele escreve a carta e essas 3 pessoas voltam para Corinto. E aí ele deixa claro já no final do capítulo 1 que ele passaria pela Macedônia, mas depois iria para Corinto. Mas, pelo jeito, quando os 3 voltam com essa informação, não foi bem-vindo, né? Porque, como eu falei, ele já introduz falando disso. Segundo capítulo, basicamente, é isso. E aí ele traz a questão do perdão e do triunfo. O triunfo é sempre em Cristo, basicamente isso. E agora a gente vai entrar aqui no capítulo 3. Paulo estava na Macedônia, passando por muita coisa. Ele fala no capítulo 2 vários problemas que ele estava passando. E mesmo assim, dando direcionamento, ele tinha responsabilidade sobre aquelas pessoas que ele converteu, que ele abriu, né, a região de Acaia, que é a região onde ficava Corinto. E aqui, vamos começar aqui o capítulo 3. Bora lá. Carta de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 1. Será que estamos começando a nos recomendar de novo? Ou será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Muito forte. Eu vou ler até o final aqui, a gente já faz os comentários como a gente faz sempre. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. É evidente que vocês são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, e isto é, nos corações. De novo, né? De quem que nós estamos, o que ele está falando aqui? De quem que nós estamos buscando aprovação? Deveria ser só de Cristo. Entende? O que ele está falando aqui? Será que estamos começando a nos recomendar de novo? Vocês não tomaram a decisão de ser direcionados pelo Espírito Santo, agora vocês estão simplesmente precisando falar um sobre o outro? Vocês não conseguem reconhecer um coração através do Espírito Santo? Vocês não conseguem reconhecer boas intenções através do Espírito Santo?
Vocês estão realmente avaliando pela carne, pela imagem? Então não tem o Espírito Santo. Ou será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Então, isso é um ponto muito importante, porque viver sobre a direção de Cristo, viver sobre o Espírito Santo, é o oposto do mundo. O que você busca quando você busca Cristo? Você está buscando conforto? Não vai achar. Não. São coisas diferentes. Então, de novo, eu busco Cristo porque eu quero trocar de carro, porque eu quero comprar uma casa, não tem nada a ver. Coisa com a outra. Você pode trocar de carro, comprar uma casa, ter dinheiro, ter negócios, ter relacionamento, você pode ter tudo. A diferença é que com a base em Cristo, você tem um coração em paz. Sem a base em Cristo, qualquer problema você racha. Qualquer problema você vai tomar decisões pela carne e não pelo Espírito, porque Deus ele vai nos dar direção sobre coisas que nós não vemos. É isso que acalmar o coração, é trazer paz. Então, de novo, o que ele está falando aqui? De novo, nós estamos voltando a nos recomendar. Por quê? Vocês não conseguem entender? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Se vocês não são, vocês não estão seguindo o que o Espírito está falando para vocês. Porque vocês deveriam ser cartas escritas vivas. Uma pessoa deveria olhar para vocês e entender Cristo. É isso que ele está falando aqui. Para que eu preciso recomendar vocês ou vocês me recomendarem? E somente de olhar para vocês, de conviver com vocês, as pessoas vão perceber o que é ser cristão ou o que não é ser cristão. É isso que ele está trazendo aqui. E aí ele traz, né? Como ele está falando aqui sobre o entendimento através do Espírito, ele vai falar sobre a nova aliança. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Amém. Sem o intermédio de Cristo, nós simplesmente temos medo de ir para o inferno. O que nós aprendemos nas igrejas que não falam do Espírito Santo, que não falam de Cristo, é simplesmente o medo de ir para o inferno. É simplesmente a questão da máscara de ser bom. Olha, quem gosta de Deus é bom. Quem não gosta de Deus é do mal. Então, eu acredito em Deus. Mas acredito em Deus para quê? Entende? É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Sem o Espírito Santo, simplesmente é uma máscara para que eu pareça bom, porque é bem visto por todos ser cristão. É bem visto por todos acreditar em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Amém. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como assim? Em algum momento, se eu não estou vivendo pelo Espírito, eu vou ter viés. Em algum momento, se eu não estou vivendo pelo Espírito, eu simplesmente tomo decisão baseada no que me beneficia. Olha o que ele está falando aqui, ó. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. Como assim a letra mata? Eu, com poder, se me beneficiar, eu só finjo que eu não vi o mal sendo feito. Entende? Mas o Espírito vivifica, porque o Espírito, ele nos mostra. Basicamente, nos revela, exatamente. A consciência não para. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória passageira, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que ele está falando aqui? Se o ministério da morte, como assim? Ele está falando que o ministério passageiro, que foi o ministério de Moisés. Então, de novo... E olha que Moisés durou, hein? Se um ministério passageiro, se Deus deu direção para aquelas pessoas chegarem na Terra Prometida através de Moisés, e a partir daquela aliança feita em Canaã, Moisés não entra, mas se inicia com ele. A partir daquela aliança feita com a entrada daquelas pessoas em Canaã, a partir da revelação dos mandamentos, a partir das leis criadas naquela época,
a gente consegue chegar até o Messias. Porque o povo ia se corromper de novo. Então era necessário leis para conseguir fazer com que as pessoas tivessem princípios. Limites também, né? Exatamente. Então as leis, de novo, a gente percebeu que sempre tinha uma volta. Como assim sempre tinha uma volta? Deus ia precisar de 500 em 500 anos mandar um dilúvio. Porque quando a gente vai para Gênesis, a gente percebe como o povo voltava e pecava nas mesmas coisas. Basicamente isso. Deixa eu só dispensar aqui. Como voltava e pecava nas mesmas coisas. Então, o que ele está falando aqui? Ora, se o ministério da morte, ele está chamando o ministério de Moisés de ministério da morte, gravado com letras em pedras, os mandamentos, se revestiu de glória, então ele está falando o seguinte, se o ministério feito por um homem como eu e você se revestiu em glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos no rosto de Moisés, a partir do momento que essa glória se colocou sobre ele, por causa da sua glória no seu rosto, ainda que fosse uma glória para passageira, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Como, se vocês acham que durante 2, 3 mil anos, muita coisa boa aconteceu, porque Deus se revelou através de Moisés, e através dele se fez uma aliança, Abraão, Moisés, depois se fez uma aliança. Imagina Cristo. Mas o que ele está falando aqui? Vocês estão andando para trás. Vocês não estão mais tomando decisões pelo Espírito. Vocês estão tomando decisões pela carne. Seguindo aqui. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, se o ministério de Moisés foi glória, o ministério de Cristo é infinitamente maior, conforme ele está falando aqui. Pois, nesse aspecto, o que antes foi glorificado já não tem glória nenhuma, diante da glória atual, que é muito superior. O que ele está falando? Então, a glória anterior, ela existiu para chegar até esse momento. A partir desse momento, não dá para misturar. Esses dias eu vi, eu estava num café com uma pessoa, simplesmente trouxe um ponto relacionado a Moisés, e aí juntou Moisés com um deus grego, e juntou Moisés, um deus grego com Jesus Cristo. Eu falei, meu Deus do céu. Você entende? Nós estamos aqui no Novo Testamento. O ministério da glória é superior, pois neste aspecto, o que antes foi glorificado já não tem glória alguma. Deus não está preocupado se você está seguindo as leis anteriores. Deus está preocupado se você entendeu por que o Messias veio. Deus está preocupado se você está cada vez mais, como o Paulo fala, se aprofundando para fazer com que o Espírito Santo transborde em você. E você comece a tomar decisões através do Espírito. Porque se o que era passageiro se revestiu de glória, muito mais glorioso é o que é permanente. Então, de novo, se o que era passageiro, porque era passageiro, aquelas leis, aqueles princípios existiram para que aquele povo não caísse em desgraça novamente até a vinda do Messias, que já era apontado no Antigo Testamento. Então, se o ministério antigo já tinha glória, imagino o permanente. Após a vinda de Jesus. Exatamente. Então, é isso que ele está falando. Então, como é que é a vinda de Jesus? Onde estão essas leis? Para eu ler, igual... Onde que eu aprendo isso? Qual é a escola que eu vou aprender isso? Você, eu, Fernanda, Marquinhos, todos nós. Gente, presta atenção. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Ele se fez carne, na mesma espécie que nós, para nos mostrar, em 3 anos, como deveríamos viver. A gente já parou para pensar nisso? Ele se fez carne. Então, o que eu vejo? As pessoas erravam tanto que ele se fez igual nós. Para falar, poxa vida, hein? Deus mandou ele vir para vocês são tão cabeça dura que eu vou ter que descer como vocês.
Como Deus falou para Moisés, se eu não me engano, no 34. Esse povo é duro a serviço, né? Vocês são tão cabeça dura que eu vou ter que descer como vocês, para mostrar para vocês como viver. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Ó. Pois neste aspecto, que foi glorificado já não tem glória alguma. O Messias veio. Então, você não junta Cronos com Moisés, com Jesus. Você entende Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Entende? Ah, mas o tempo de... A gente precisa ter esse entendimento. O tempo de Deus é baseado no Messias. O tempo de Deus é baseado no Espírito Santo. Então, se eu não tenho entendimento do que o Espírito Santo, se eu não tenho entendimento da palavra, porque a palavra é viva, eu estou esperando aonde? Eu estou esperando nas minhas ansiedades, nas minhas necessidades. Eu estou querendo um Deus que resolva os meus problemas. Eu não estou querendo que o Espírito Santo me guie. É isso que ele está trazendo claramente aqui. Com o rosto descoberto. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que era passageiro. Mas a mente deles endureceu, pois até o dia de hoje a lei antiga, a leitura mas a mente deles endureceu, pois até o dia de hoje a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é removido. O que ele está falando aqui? Já falamos sobre isso aqui. É necessário se atualizar. Ah, mas eu sou assim. Não, você não é assim. Mamãe. Você entende? É isso que faz o mundo ser como é. Eu aprendi que assim é o certo. Mas quem disse? Pode acontecer uma coisa hoje, você já entendeu que o certo é diferente em 1 minuto. Se nós não estamos prontos para nos atualizar, não tem Espírito Santo. É tão claro isso para mim? Não é claro para vocês? Se eu não estou pronto para me atualizar, eu só quero conforto de Deus. Se eu não estou pronto para ser um novo ser, olha o que ele está falando aqui, gente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. O que é ousadia? Ir para cima, meu amigo. Se tornar um novo ser, fazer diferente, se atualizar, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que era passageiro. E, de novo, ele está usando muito a palavra passageiro. Tipo, já foi, gente, isso já foi. E ele está falando isso há 2000 anos atrás. E tem pessoas que misturam tudo isso ainda hoje, hein? Mas a mente deles endureceu. Por que a mente endureceu? Porque é o beabá. É a escola. Olha, eu fui para a escola e fui para a faculdade, peguei um diploma, agora eu tenho um diploma. Legal. Não vive, não, para você ver o que acontece com você. Não se atualiza, não, para você ver. Você só tem um diploma na parede. O que ele está falando aqui? Eles aprenderam algo e na cabeça deles, eles eram diferentes, porque eles aprenderam esse algo. Mas a mente deles endureceu. Pois até o dia de hoje, a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permaneceu. Porque eles estão... Já ouviram aquela palavra? Minha avó falava repeté. Já ouviu falar isso? Estava ali, ó. Não, peraí, aconteceu um problema. Deixa eu ler de novo aqui. Peraí. Não aconteceu mais, deixa eu ler. Deus vai se revelar hoje para mim. Deixa eu pegar. Ó, tá aqui, ó. Vamos lá. Aconteceu um problema hoje. Ó. Vou colocar aqui, tá? Eu tenho coisas para resolver no dia de hoje. Eu vou pegar esse livro aqui, tá aqui, ó. Bíblia Sagrada, e eu vou abrir aqui, ó. Bom, abriu aqui em Oséias, do 11 ao 13. Tá aberto aqui para nós. Aqui, ó. Aí eu vou olhar isso que eu vou fazer assim. É no 11 e tal. O amor de Deus e a ingratidão de Israel. E aí no 12 aqui eu vou ter a acusação contra Judá. No 13 aqui inicia castigo definitivo. Sabe qual que é a minha leitura? Eu vou olhar tudo aqui e vou falar assim, só tem coisa ruim aqui. Não é para mim, não é para mim. Acho que eu esqueci de orar antes de abrir. Deixa eu abrir. Deixa eu fazer uma oração para abrir. Aí eu fecho. Você abre uma palavra, aí eu fecho. Aí eu, papai do céu, se revela para mim, meu Deus. Pelo amor de Deus, se revela que hoje eu preciso do Senhor. Aí eu vou lá. A visão da glória divina. Ó, glória! Essa é para mim. Isso aqui é Deus na minha vida. A visão da glória divina, Ezequiel.
Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso chega a ser bizarro, no fundo do coração. E por que eu falo isso? Porque eu estou falando de mim. Porque esse sou eu. Entende? E se sou eu, é você. Sabe por quê? Porque nós somos a mesma espécie. Para isso que Cristo desceu como espécie humana, para nos mostrar. Parem de ficar medindo um ou outro, que vocês são iguais. Deixa eu mostrar na mesma espécie como deveria ser quando os problemas acontecerem, quando as coisas boas acontecerem. Em 3 anos, eu vou deixar um livro para vocês, vou deixar direcionamento através de homens de Deus, e vocês vão entender de fato para o resto da vida como essa palavra é viva. E aí, quando essa palavra não fala o que eu quero, eu vou para as leis. Porque as leis tem muita palavra bonita lá. Entende? Esses dias a gente estava lendo Paulo. Um capítulo 2, 3, estava duro ler Paulo, hein? Nossa. Aí a gente foi para Davi. Aí a gente leu um salmo de Davi. Nossa, que delícia o salmo de Davi! Acalmou o coração. Entende? Mas a mente deles endureceu, pois até o dia de hoje, a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permaneceu. Porque está lendo do mesmo jeito, o Espírito não renova aquela leitura. O Espírito Santo, ele renova a nossa leitura. Você vai ler a Bíblia 50 vezes, e as 50 vezes vai ser diferente, porque o Espírito vai te renovar. Ele vai renovar para você entender essa palavra de uma forma diferente. No momento que você está, na fase de vida que você está. Em cada fase, essa palavra vai se revelar para você de uma forma diferente. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Olha Paulo aqui, ó, 15 e 16. 2 Coríntios, capítulo 3, 15 e 16. E olha que forte isso daqui, tá? Vamos lembrar, por que eu quis começar em Atos com vocês? Porque em Atos, Paulo se converte no capítulo 9. E do 9 até o 28 é basicamente Lucas narrando Paulo e depois Lucas narrando a ida dele junto com Paulo. Praticamente Atos é falando de Paulo, tá? O 9 já é a conversão dele, nós vamos até o 28 só de Paulo. Legal. Então, ali a gente consegue entender claramente que esse homem que está falando desse jeito aqui, que Moisés é antigo e Cristo é o novo, esse homem era um dos homens com maior entendimento do Antigo Testamento que tinha. Era um homem que ele cria tanto em Deus e nas leis, que ele se propôs a ser o líder das pessoas que perseguiam quem acreditava no Messias. Era um homem com um entendimento tão claro, mas tão claro, do que Deus queria através dessas leis, que ele olhava para quem seguia o Messias e falava, é tudo charlatão. Esse mesmo homem se converte no capítulo 9 de Atos. E é esse mesmo homem que entende que o chamado dele era, primeiro para os israelitas, os judeus, depois para os gentios. Então, a gente vai ver em Atos, principalmente, ele passando por muita coisa, tá? Então, a gente viu aqui no capítulo 2 que ele quase morreu novamente. Em Atos, a gente vê um pouco dessa trajetória dele. Aqui são as cartas sendo escritas, né? Então, lá em Atos, você está vendo as cidades que ele está indo, né? E aqui você está vendo ele enviando carta dessas cidades. Então, é legal juntar os dois, né? Mas, no capítulo 2 aqui do Coríntios 2, a gente viu lá que ele foi massacrado na região da Macedônia. Foi. Basicamente isso. Ele falou para os irmãos não ficarem com raiva daqueles que o massacrou, né? Ele deixa até claro no capítulo 2 ali que ele não sabe como ele saiu vivo, porque ele perdeu as esperanças nele mesmo. Basicamente isso. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Esse homem que se converteu, é o que ele está falando aqui, eu tirei o véu. E a partir do momento que eu tirei o véu, eu não posso simplesmente falar que seguir a Deus é seguir as leis, porque não é. Porque o Espírito Santo está me falando que é diferente disso. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. De novo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor,
a Cristo, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. Lá em Atos também, no capítulo 1, a gente fala da ascensão de Cristo. Ele morre no domingo de Páscoa, e aí ele ascende aos céus. 50 dias depois, no capítulo 2 de Atos, a gente vai ouvir falar do Pentecoste. Ele desce em espírito. No dia do Pentecoste judaico. Ele desce em espírito. Então, o Senhor é o Espírito. Quem é Cristo hoje? Cristo vive. Já ouviram falar Cristo vive? Porque Cristo é o Espírito. Ele mesmo fala, né, que ele ia partir, mas Deus ia mandar um Espírito Consolador, né? Exatamente. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. E todos... Oi, Marquinhos. Oi? Estamos acabando. Ó, espera aí. Ó, Marquinhos. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha só que forte isso daqui. Olha só que forte. E todos nós, eu e você, e todos nós, com o rosto descoberto, eu entendi a glória, como ele está falando aqui, ó. Eu entendi a glória permanente, não a glória passageira. Eu entendi a glória permanente. Exatamente. Eu entendi, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória. A Fê vai descer rapidinho. Quer ficar quando eu falo do papai aqui? Não? Ó, a Fê vai ter que descer aqui. Tem que descer, gente. Ó, aqui, ó, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. O que é de glória em glória? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me converti, tá? E aí a minha primeira glória, eu lembro que eu fiz um vídeo, esse canal que vocês estão vendo aqui, ele nasceu em 2022. E aí eu fiz, na sequência, tá? 4 ou 5 vídeos. E aí eu fiz um comentário, mas eu estava me sentindo bem. Nossa, Deus habita em mim, que maravilha isso, meu Deus do céu. E aí uma pessoa muito próxima a mim, que segundo essa pessoa, segundo ela já tinha lido a Bíblia 5 vezes, ela entrou nos comentários do YouTube e fez assim, você tinha 10 horas de conteúdo. Ela assistiu às 10 horas, porque pelo comentário dela, ela assistiu todos os vídeos. Ela entrou e fez assim, ó, no vídeo tal, no minuto tal, você falou que era A e não é A, é B. E aquilo me incomodou de uma forma tão grande que eu apaguei o canal. Eu tirei o canal do ar. Olha que besteira, eu não deveria ter tirado o canal do ar. O que eu estou querendo dizer para vocês? O que ele está falando aqui de glória em glória? Porque nós vamos nos atualizar o resto da vida. Não existe um momento que você vai parar de aprender, não existe um momento que você vai parar de se atualizar, de estudar, de glória em glória. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Aquela glória de 2022, do meu entendimento, estava tão forte que eu fui para o canal, tomei decisões, gente. 2022, eu tomei tanta decisão, 2021, 2022, um ano muito difícil, mas que eu lembro de muita paz. Eu não lembro de passar dor. Eu lembro de muita paz. Um ano muito difícil. Um ano financeiramente difícil, muito complexo, mas eu com muita paz para tomada de decisão. Foi onde eu me converti ali de 21 para 22. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Ali eram marcos que não tinha tanto entendimento da palavra, mas hoje eu percebo o seguinte, eu tenho um entendimento para esse Marcos do dia 5/5 de 2026. Tem pessoas que sabem muito mais do que eu, mas eu sinto que eu devo estar aqui com vocês falando. Vocês entendem o que eu estou falando? O que já me mudou e o que eu entendi do Espírito, de glória em glória, me faz estar aqui com vocês, porque isso, antes de edificar vocês, me edifica. A minha esposa virou e falou assim, ó, as crianças estão indo dormir tarde e a gente não está conseguindo fazer o estudo. Vamos fazer mais cedo? A gente está gravando hoje mais cedo. Porque a gente não faz e está faltando para a gente. A gente sente falta do estudo. E aí, automaticamente, a gente começou aqui agora. Ela vai descer agora que o Marquinhos vai dormir. Mas, de novo, de glória em glória, entendendo cada vez mais.
Então, se eu simplesmente faço uma leitura da Bíblia e falo, agora eu atualizei o Drive, agora eu atualizei o HD, e agora eu sei tudo. Tem coisa errada aí, entende? Então, e todos nós, com o rosto descoberto, porque nós entendemos que o Senhor é o Espírito, contemplando a glória do Senhor. Como assim? Aonde que eu vou ler como é que eu ajo certo? Você vai entender nas suas atitudes. De glória em glória. Fomos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ah, mas eu tomei uma atitude muito errada, e já que ninguém está apontando o dedo para mim, eu sigo vida. Entende o que está sendo falado aqui? Não? Dá para entender? Eu passei por algo extremamente grave, porque eu estou numa decisão agora. Se eu exponho isso, ou se simplesmente eu olho para frente e continuo seguindo, porque visivelmente Deus está na nossa vida e visivelmente Deus está nos direcionando. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Eu sei exatamente como eu agi, o que eu fiz e o que eu não fiz. Por isso que eu deito a cabeça no travesseiro, por isso que Deus revela a criatividade para mim, por isso que Deus me transborda de uma forma absoluta. Gigantesca. Eu tenho uma facilidade de criação gigante. Entenda o seguinte, quem tem facilidade de criação, quem tem facilidade de se transformar, é porque está vivendo de glória em glória, mesmo nas quedas. Nós estamos vendo essa carta ser escrita aqui por um homem que no capítulo 2, conforme ele falou aqui, conforme ele trouxe para a gente aqui, ele nos trouxe aqui em 2, basta tal... Depois está gravado lá, que senão eu vou perder muito tempo aqui, voltando no capítulo anterior. Mas Paulo nos mostra aqui como ele mesmo não acreditava mais nele, porque realmente ele achou que aqui as coisas iam desandar para ele, porque realmente ele ia morrer, realmente alguma coisa muito grave ia acontecer. Ele traz isso para a gente aqui no capítulo 2 de Coríntios 2. Então, tipo assim, o de glória em glória não é porque as coisas estão boas, é porque o Espírito está vivo, é porque o Espírito está nos direcionando. Infelizmente, a gente vai tomar decisões boas e ruins, como ele nos falou aqui no capítulo 1. No coração dele, voltem para um aqui, gente, vamos tomar coisa na outra. No coração dele, olha que forte isso daqui, ó. Vamos lá. Eu vou achar que tá tudo gravado lá, depois, mas no coração dele, Paulo fala no coração dele, ele sentia aqui, ó. Será que ao planejar isto, agir com leviandade? Como assim? Será que ele planejou ir para Corinto? Será que ele planejar isso, ele agiu como uma pessoa mentirosa? Ou será que o que eu planejo, eu faço segundo a carne? Para que haja da minha parte ao mesmo tempo sim, sim, não, não. Como assim? Para que ele gere dúvida nas pessoas. Não, gente, as coisas mudam. Então, o que ele traz aqui? Ó? Mas como Deus é fiel, a nossa palavra a vocês não é sim e não. Ele vai trazer aqui, em Deus é sempre sim. Mas nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com o mundo, e as coisas vão mudando. Paulo está lidando com pessoas que diziam ser convertidas, como assim? Pessoas que aceitaram Cristo naquela época, e todo esse conflito é com cristãos. Aqui não tem pessoas que acreditavam em Zeus, pessoas que acreditavam no Deus Cronos, pessoas que acreditavam... Não! Aqui tem as pessoas que tomaram a decisão de se converter em Cristo. E mesmo assim, havia conflito. Vocês entendem isso? Então, de novo, aqui no 1 ele vai trazer de forma claríssima as dores que ele estava passando e que sim, houve mudança de planejamento, mas ele não planejou essas mudanças. Ele simplesmente está vivendo e se atualizando conforme as coisas acontecem. Simples. E está tendo cuidado de explicar para essas pessoas aqui, conforme a gente está vendo aqui. E finalizamos o capítulo 3, onde ele traz carta de Cristo. Vocês são carta de Cristo. Se vocês olham para mim e simplesmente estão me julgando dessa forma, aonde está a visão do Espírito? Vocês entenderiam que é assim, que as coisas mudam. Vocês têm que saber avaliar as pessoas pelo coração, pela atitude, não pelas mudanças.
porque as coisas mudam. Será que agora nós vamos precisar nos recomendar uns aos outros novamente? Vocês já são cartas vivas, conforme ele está falando. E aí ele traz claramente a nova aliança, trazendo, e é por intermédio de Cristo que temos a tal confiança em Deus. Se não for através de Cristo, está morta a fé de vocês. O Messias já veio. Vocês estão aqui não por conta das leis de Moisés. Vocês estão aqui por conta do Espírito. E ele deixa claro aqui: o Senhor é o Espírito. Então, se você crê em Deus, você vai se abundar do Espírito Santo cada vez mais. Ah, mas eu não acredito no avivamento. Eu não acredito no Espírito Santo. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você tem o Novo Testamento na sua mão. O que eu estou lendo aqui é 2 Coríntios, capítulo 3. Pegue a sua Bíblia, não o que eu estou falando, e leia. Ora, este Senhor é o Espírito. Leia Atos, leia as cartas de Paulo, leia os Evangelhos. O Senhor Jesus é o Espírito. Então, eu não preciso viver acorrentado sobre leis. Eu preciso simplesmente discernir no Espírito. Porque aonde o Espírito está, há liberdade no Senhor, para que nós possamos nos renovar constantemente de glória em glória. Amém. Capítulo curto, mais forte, hein? Realmente forte. Entendimento e perguntas 2 Coríntios, capítulo 3. A cura para a necessidade de aprovação. Vamos lá. No mundo antigo, como hoje, as pessoas precisam de carta de recomendação para provar quem eram e seu estatuto e o seu estatuto, seu valor. Paulo recusa-se a entrar nesse jogo de currículos. Ele diz que a sua melhor carta são as vidas transformadas. Mais ainda, afirma que somos cartas de Cristo, escritas pelos Espíritos do Deus vivo. O nosso valor não está num pedaço de papel, mas nas opiniões das pessoas ou dos likes nas redes sociais, mas no fato de Deus ter escrito a sua graça em nosso coração. Para debater com a turma. Quão esgotante tem sido viver sempre a tentar escrever a nossa própria carta de recomendação para provar às pessoas que somos bons, capazes ou dignos de ser amados. Forte, hein? Na prática, se sofre de um forte sentimento de incapacidade ou de baixa autoestima, pare de tentar provar o seu valor a quem o julga. A síndrome do impostor acontece quando tentamos ser aprovados pelo Tribunal do Mundo. Você não precisa de uma carta da sociedade. O próprio Cristo escreveu em si com o Espírito Santo. Assuma a sua identidade. Descansar no fato de que já foi aprovado e amado por Deus é o fim da ansiedade gerada pela comparação. Ah, mas eu preciso me provar por A mais B. Querido, se as pessoas não estão te enxergando pelo coração, sai desses lugares. Porque você pode fazer 10 coisas boas, uma coisa que você tomar uma decisão porque as coisas se atualizam, é o que elas esperavam. Entende? Já é o viés que ela queria para tomar uma decisão sobre você. Qual é o ponto? Pare de ficar preocupado com a recomendação de pessoas que não vivem o Espírito Santo. Ah, mas são pessoas que vão para a igreja. Não quer dizer nada. O que mais tem são pessoas pisando numa igreja que não estão convertidas, que não têm o Espírito Santo. Simples, simples assim. Oh, voltou? Aqui nós estávamos, a cura para a necessidade da aprovação, né? Então, no mundo antigo, as pessoas precisam de carta de recomendação, né? E o que ele está falando aqui? Quão esgotante é viver tentando se provar. Então, se sofre de um forte sentimento de incapacidade ou de baixa autoestima, pare de tentar provar o seu valor a quem te julga. O que ele está falando aqui? Se você realmente tem o Espírito Santo, você sente quem tem. E sente quem não tem. E sente quem não tem. Exatamente. Tira a venda. Se eu estou juntando Moisés com deuses gregos, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, querido, você só está querendo ganhar dinheiro. Você só está querendo ter uma vida confortável.
Você só está querendo que a sociedade bata palma para você. Não tem Cristo. São coisas diferentes. Se nós entendermos o que o Novo Testamento fala, a gente sente quem tem o Espírito Santo. A síndrome do impostor acontece quando tentamos ser aprovados pelo tribunal do mundo. Você não precisa de uma carta da sociedade. O próprio Cristo escreveu em si com o Espírito Santo. Assuma a sua identidade. Ah, mas eu queria que as pessoas entendessem. Entendessem o quê? Ele não vai entender. Ah, mas isso que aconteceu me envergonhou. A Bíblia fala que Deus não vai nos deixar envergonhados. Mas para quem? Você está querendo uma carta do mundo. Jesus foi morto. Você quer uma carta do mundo? Viva o mundo. Você quer uma carta de Cristo? Viva Cristo. Porque ter paz em qualquer fase da vida é Cristo. Só Deus, na verdade. Só Deus, senão as pessoas agem errado. 2. O fim do esgotamento e do perfeccionismo. A afirmação de Paulo no versículo 5 é a maior terapia contra o burnout e a pressão extrema. Não que por nós mesmos sejamos capazes. A nossa capacidade vem de Deus. Amém. O apóstolo admite que, pelos seus próprios méritos, ele seria incapaz. Ele contrasta a letra, a antiga lei, as regras pesadas e as cobranças de perfeição que matam a esperança, com o espírito que vivifica e dá vida. A religião estrita traz condenação e morte. O relacionamento com o espírito traz vida e paz. Isso está escrito em tantos versículos e capítulos do Novo Testamento. Sim. E aí tem que ver se eu estou pronto para o Novo Testamento. Porque ele vai tirar o véu de uma forma que a gente vai perceber que, na verdade, eu só estava buscando um Deus para o meu conforto. Basicamente isso. Por que a ideia de que temos que ser capazes de lidar com tudo sozinhos nos leva a níveis tão elevados de ansiedade e depressão? Como seria a nossa vida se aceitássemos que a nossa capacidade vem de Deus? Simples, é isso. Na prática, para quem vive angustiado e ansioso, ou acredita que os seus problemas são impossíveis de resolver, você não tem de ser suficiente para tudo. A letra do mundo diz que tem que ser perfeito, dar conta da família, do trabalho, das finanças, e essa cobrança mata-o por dentro. Solte esse fardo, reconhecer que eu não sou capaz, mas Deus capacita-me, não é fraqueza, é o verdadeiro descanso. Entregue os seus limites a Deus e deixe que o Espírito Santo faça o que a sua força humana não consegue. Amém. Amém. Exatamente isso. Ponto 3. Retirar a máscara e encontrar a liberdade. Moisés punha um véu sobre o rosto para esconder que a glória de Deus estava a desvanecer. Era uma forma de esconder a realidade. Paulo diz que, hoje, muitas pessoas ainda vivem com o véu, máscara sobre o coração. Mas há uma promessa gloriosa. Onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Amém. Se as coisas são ocultas, se as pessoas elas têm entrelinhas, corre. Corre. Cristo traz clareza. Uma pessoa com o transbordo do Espírito Santo, que encontra outra pessoa que transborda do Espírito Santo, simplesmente não é tão simples. Então você quer falar, você quer trazer clareza, você quer discernimento, você quer transparência. Entende? Sem máscaras, com o rosto descoberto, podemos olhar para Jesus e sermos transformados de glória em glória. Gradualmente, um passo de cada vez. Como eu falei, lá atrás eu não deveria ter excluído o meu canal, e hoje eu percebo claramente como aquela pessoa mentiu. Porque não dá para ler a Bíblia 5 vezes seguidas. Sabe por quê? Na verdade, assim, uma coisa é você ler, outra coisa é você entender. Gente, São coisas totalmente vocês já abriram. diferentes. Sabe quantas vezes eu li essa Bíblia aqui inteira? Nenhuma. Nenhuma. Eu estou querendo dizer para vocês. Isso daqui, ele vai se decifrando
conforme você vai amadurecendo na fé em Cristo. Então, se eu abrir esse livro aqui, eu começo a ler aqui, deixa eu entender Gênesis. Cara, entender Gênesis eu entendi. Eu praticamente já fiz no canal lá, praticamente Gênesis de ponta a ponta. Tá gravado lá. Entendeu? Entendi. Arca de Noé, entendi o Adão e Eva, entendi os filhos de Noé, entendi a descendência de Sem, Cã e Jafé, entendi que era necessário Deus proteger uma dessas descendências para que houvesse que a descendência que traz os judeus, os israelitas, os hebreus, era necessário essa proteção, era necessário essas leis, era necessário essa separação, porque senão o mundo ia precisar de dilúvio constantemente. Então, até a vinda do Messias, era necessário separar um povo, que senão as pessoas se corrompiam a todo o momento. Mas, de novo, se eu falar para vocês que eu sei explicar vírgula por vírgula de Gênesis, é mentira, sabe por quê? Porque essas palavras elas vão se revelando ao tempo para nós. Eu li a Bíblia 10 vezes, eu sei de cor e salteado. Mentira. Mentira. Porque uma coisa eu pego aqui, olha só. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló partiu de Zoar e habitou no monte. É uma história, é um livro de história. Eu posso ler esse, eu posso ler O Pequeno Príncipe, eu posso ler qualquer coisa. Entende? É necessário ter um entendimento, mas é necessário o alimento diário. É necessário a busca constante, porque essa palavra vai se revelar para nós de formas diferentes em cada fase da nossa vida, de glória em glória, gradualmente, um passo de cada vez. Então, se eu peguei isso daqui e li ela de ponta a ponta, e aí eu li de novo, e aí eu falo assim, agora eu estou pronto para o mundo, porque eu sou um cristão com entendimento. Olha o véu. É isso que o Paulo está falando. Porque aonde há Cristo, aonde há o Espírito, há liberdade. E se há liberdade, eu estou vivendo, estou me atualizando, eu estou transbordando, e automaticamente eu me torno um novo ser a cada experiência, porque eu estou vivendo essas experiências. Se eu não estou vivendo as experiências, eu estou simplesmente aguardando um ponto futuro. Se eu estou aguardando um ponto futuro, eu estacionei. É isso que acontece com o mundo. A maioria das pessoas se atualiza até a primeira fase adulta. Da primeira fase adulta para frente, simplesmente são ansiedades de necessidades. Eu quero Deus para conforto, mas eu estacionei na primeira vida adulta. Então, Deus é porque é bonitinho. Amar Deus, e eu já me ensinei, então, se eu falar que eu não amo, meu Deus do céu, minha mente me derruba, meu ego me derruba. Mas, de fato, você não entendeu nada disso. É isso que ele está falando aqui. Para debater com a turma. Quais são os véus, máscara de fingimento, orgulho de que está tudo sempre bem, que usamos para esconder as nossas fragilidades e dores? Porque a verdadeira liberdade só acontece quando as retiramos. É isso. Eu sou um cara com facilidade de aprendizado, me descobri autodidata com 15 anos de idade. Tudo que coloca para eu aprender, eu aprendo, eu me aprofundo no limite do limite das coisas. Eu estou agora, nesse momento, me atualizando sobre muita coisa. Voltei a programar, estou fazendo um monte de coisa. E hoje Deus me revelou dessa forma, hoje de manhã para mim. Hoje eu me senti a pessoa mais incapaz do mundo. Pessoa com uma facilidade de aprendizado gigante. Já me descobri autodidata muito cedo. Hoje eu me senti incapaz. Por quê? Porque eu vi o ponto que Deus está me direcionando. E aí, a partir daí, eu quis acelerar e ir na força. Nossa! Hoje de manhã, vocês não estão entendendo. Pensa numa pessoa que se sentiu incapaz de olhar e falar o seguinte: o que adianta eu saber tudo o que eu sei? O que adianta eu aprender tudo o que eu aprendi e eu ser uma pessoa sozinha, onde ninguém me compreende? Lembro aqui com vocês, isso aqui já me transformou. Até o momento dessa leitura, era esse Marcos Calisto. O Marcos Calisto se sentindo incapaz, com 129 de QI, autodidata, se sentindo um lixo. Agora eu estou forte de novo. Acabei de colocar o alimento para dentro. É diário. Então, não é se você é inteligente, se você não é inteligente, se você aprende, se você não aprende, se você faz, se você não faz.
Não é sobre isso. O maior índice de suicídio são de pessoas com QI alto. O maior índice de isolamento são de pessoas de QI alto. Ah, mas eu não... a vida é triste para mim, é difícil, porque eu não tenho... Não, querido. Cada um busca as suas dificuldades para justificar o não evoluir. Entende? Mas se a gente não buscar esse alimento diário, você vai se sentir incapaz em qualquer fase da vida. Você vai se sentir incapaz, independente do que você aprendeu ou não, porque não é sobre isso. E que adianta eu ser um HD humano? Eu vou morrer igual qualquer outro. Eu posso descer a escada aqui do meu sótão aqui, tropeçar e morrer. Na verdade, tropeçou, virou. Tropecei, virei o pé. Meu Deus, não estou conseguindo andar. Tá com o pé desse tamanho de inchado. O que adianta? Vocês entendem o que eu estou falando? A palavra, ela é viva e ela é necessária para quem é inteligente, para quem tem dificuldade de aprendizado, para quem se relaciona bem, para quem se relaciona mal, para quem é gordo, para quem é magro. Vocês entendem isso? Não é sobre o mundo. É sobre Deus. Na prática, do retirar a máscara. Se a sua vida perdeu sentido ou vive deprimido, a tentar esconder a sua dor, tire o véu. Você está livre para ser vulnerável diante de Deus. É isso. Ele não me deu essa capacidade toda para eu sair resolvendo tudo no braço. Senão as pessoas que têm facilidade de aprendizado não precisariam de Deus. Vocês entendem? Sim. O Espírito está à liberdade, onde o Espírito está, há liberdade para chorar, para errar e para confessar medos. É isso. Entende? A transformação não acontece num passe de mágica que exige perfeição imediata. Ela acontece de glória em glória, pouco a pouco, dia após dia. É um alimento diário. Seja paciente com o seu próprio processo de cura e deixe fora a máscara da perfeição. Ah, mas eu não preciso de Deus diariamente, porque eu já consumi uma quantidade de conteúdo sobre a Bíblia que agora dá para eu viver o resto da vida. Você está vivendo Moisés, você não está vivendo Cristo. Ah, mas eu entendi sobre o tempo. Olha, eu entendi sobre o tempo através da física quântica, através de Cronos, Você está vivendo outros deuses. Você não está vivendo Cristo. Ah, mas eu estava lendo filosofia e lá o Aristóteles e Sócrates, eles já viveram coisas e eu estou conseguindo discernir isso para conseguir viver agora. Você está vivendo Aristóteles, você está vivendo Sócrates, você não está vivendo Cristo. E é importante porque viver acreditando em Cristo é viver pela fé. Então, às vezes, Deus permite nós passar por algumas coisas que, na força do braço, a gente não consegue resolver. Sim. É somente Ele que consegue colocar a mão dele e mostrar que Ele é Deus. Exatamente. Até para a gente não se levantar muito o ego, né? De eu resolvo tudo, eu faço tudo. Às vezes Deus nos coloca no pó do pó para entender que é Ele que faz tudo. Ele nos dá capacidade para alcançar aquilo que Ele já preparou. É necessário respirar. É necessário respirar. Mas quem faz é Ele. Nós vivemos. Quem é dono da glória e da honra é Ele. Nós vivemos anos aí, 4 anos seguidos, sem respirar, sem parar para entender, sem parar para se atualizar, sem respirar. Sem folga. Só resolvendo o problema. Só resolvendo o problema. Trabalhando. Só trabalhando e resolvendo o problema. E aí, por uma situação que eu não esperava passar, eu fui colocado de molho. Olha. E aí, automaticamente, Deus veio me revelando tanta coisa que eu virei para mim e falei assim, por que eu não desacelerei antes? Por que eu não parei para entender o que Deus queria antes?
Mas às vezes Deus permite a gente passar por isso para nos desacelerar, a única forma. Isso é um ponto importante, porque, tipo assim, não há no meu coração mais voltar para trás, tá? Eu não voltaria. Não mudaria uma vírgula do que aconteceu na minha vida até o dia 5/5 de 2026. Isso é uma coisa importante, tá? O Espírito Santo, ele vai te mostrar que se não fosse do jeito que foi, você não estaria aqui com esse discernimento que você está. Se você pensa diferente disso, o Espírito Santo não está perto de você. E o Espírito Santo vai te revelar isso. Se não fosse do jeito que foi, você não estaria aqui. Então, se você está aqui, eu preciso me revelar daqui para frente para você. Entende? Ah, mas Deus poderia voltar lá atrás e mudar. Você está vivendo Moisés, você não está vivendo Cristo. Cristo é o Espírito. E o Espírito, ele vai te guiar. E se o Espírito está te guiando, ele vai claramente te mostrar que não é para trás que se vive, é para frente. Basicamente isso. O que ficou para trás não se muda mais. É o entendimento daqui para frente que fazem as coisas acontecerem. Então, me mostrou claramente como é necessário a gente respirar. E eu estou nessa fase agora. De novo, Deus revelou para mim muita coisa nesses últimos 30 dias, e eu venho fazendo muita coisa, e, opa, meu pé, não estou conseguindo andar. E aí eu criei um monte de coisa, e aí travou. E aí, opa, Deus tá falando para mim, para! Fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho coisa para te mostrar e você não está prestando atenção. Esse sentimento que eu tô agora, sabe quando que eu tô com esse sentimento? Agora, depois de ler isso aqui. O último estudo que a gente fez foi na sexta. Aí no sábado a gente deixou passar, no domingo a gente deixou passar, ontem a gente deixou passar e a gente está aqui agora. E Deus está falando para mim assim aqui agora. Eu vou precisar que você arranque a perna. Eu vou precisar que tudo isso que eu te entreguei para você fazer, eu simplesmente faça que suma da sua cabeça. Você nem você mesmo entender como é que você está fazendo tudo que você está fazendo. Para, eu tenho coisa para te revelar. Amém. Então é necessário a gente respirar e entender o que o Espírito tem para as nossas vidas. Porque senão é você de novo buscando Deus somente para os seus problemas. E aí quando passa-se os problemas, você esquece de Deus. Basicamente isso. Fechamos aqui 2 Coríntios, capítulo 3. Carta de Cristo. Você não tem que se preocupar com as pessoas pensando de você. Tem pessoas que estavam na sua vida só esperando meio erro seu para simplesmente enviesadas falarem bem ou mal de você. Ah, mas eu preciso contar a verdade, eu preciso... Ó, Deus me revelou uma coisa linda agora. Tem que olhar para trás, tem que olhar para frente. Linda aqui, ó, nesse capítulo. Eu estou esperando recomendação de quem? Eu estou esperando aplauso ou de quem? Quem conviveu comigo e conhece meu coração, está comigo aqui, ó. Conheço mesmo. Dorme do meu lado, todos os dias. O maior problema da minha vida eu passei nos últimos 3 meses, e essa mulher do meu lado aqui, ó, resolvendo problema por problema. E se a gente tiver que morar num barraco, a gente vai morar num barraco juntos. Se a gente tiver que começar do zero, do menos 100, nós vamos começar do menos 100 juntos. Porque eu conheci você, eu conheci seu coração. Você é meu marido até o final. Exatamente. E ela é minha esposa até o final. Eu falo para ele que não é o que ele tem, é quem ele é. É isso que me importa. E você quer conhecer alguém, conviva com ela. Viva com ela. Ou pergunte para o esposo ou para a esposa. Exatamente. Tipo assim, nossa, eu conheci alguém tão legal. Vai conhecer o marido ou a mulher dessa pessoa. Exatamente. Ah, mas o cara fala mal dela, ela fala mal dele, sai fora. Acabamos de passar por um problema gigante de pessoas que falam mal uma da outra. E Deus nos revelando desde o começo. A relação começou em janeiro. A relação começou em janeiro com a pessoa tentando passar a perna já num parceiro dela. E Deus me revelando, ele sai fora disso. E eu estava olhando, meu Deus, que legal. É Deus que trouxe essa pessoa para a minha vida. Meu Deus do céu. Mais uma coisa eu sempre falo. Quando Deus quer nos abençoar, até o mal ele usa como canal de bênção. De novo, sabemos disso. Foi o que aconteceu na nossa vida. Mas, até o que era para ser do mal, virou para o bem. Mas olha que capítulo forte. Para isso tem que estar com o coração em Cristo. Que capítulo forte. Mas não nos livra, gente, de
não passar por problemas, não nos livra de Olha, nós nos decepcionarmos por confiarmos em olha pessoas aqui, erradas. olha, não, mas olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vocês estão esperando a aprovação de quem? Porque em Cristo nós somos cartas vivas. Exato. Então, se eu estou iniciando relações onde o Espírito Santo me mostra que não é para seguir, não é para seguir. Não tem que lutar contra. Mas as coisas parece que isso. Não parece. Mas tem coisa aqui que é igual. Tem coisa. Não. Opa, você quer as cartas do mundo ou as cartas de Cristo? É isso que Paulo está falando claramente aqui. Tire a venda. Em Cristo há liberdade. A liberdade de avaliação. Sabe por quê? Porque você vai olhar duas pessoas iguais e você vai ter a liberdade de entender o coração. Entende? Em Cristo não tem as leis. Em Cristo não tem viés. Em Cristo não tem padrão. Em Cristo tem viver e fazer com que as coisas aconteçam de glória em glória. É isso que ele está falando aqui em Carta de Cristo. É isso que ele está falando para a gente aqui em Nova Aliança. E é isso que ele está falando aqui com o rosto descoberto. E é isso que ele está falando. Se a glória anterior já era gloriosa, imagina a glória permanente. Amém. Mas, de novo, somente nessa leitura, junto com vocês, eu tive aqui no meu HD, ele atualizou pelo menos em 4 versões. Acabei de botar para dentro aqui umas 4 atualizações automáticas de respostas que eu estava precisando. Porque hoje eu estava me sentindo pior que o bagaço da laranja. Como é que eu posso falar? Mas tu sabe que é necessário, Deus nos permite passar por momentos assim para entender como a gente é pó, como somos dependentes Mas dele. nós somos pior que pó, nós somos insignificantes. Insignificantes, exatamente. Às vezes Deus nos permite passar por dias de atribulação, de angústia, de opressão, de tristeza, de choro, para nos mostrar que a única paz vem de Cristo. A única paz, a única coisa independente que nos de vocês. é a palavra dele. Mas eu sou bom. Não, você não é bom. Bom é Cristo. Você é insignificante como eu, como minha esposa. A vontade dele. Então, você nós somos tem que canal. Se sentir bom para ser canal de bênção. Nós somos na vida canal de Cristo. Através de Deus. Nós somos canal de Cristo. E Cristo é bom. Não para benefício próprio. Então, se Cristo não se revela em você, nós não somos bons. É isso que Paulo está falando aqui através dessa carta. E amém, porque me revigorou. E como eu precisava disso, já era para eu ter lido isso. Já era para eu ter lido isso no sábado. Mas era para hoje. Era para hoje. Deus sabe. Deus sabe de tudo. E primeiro aqui, ó, a cura para a necessidade de aprovação, o fim do esgotamento e do perfeccionismo e retirar a máscara e encontrar a liberdade. Amém. Basicamente isso. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Deixa eu voltar aqui. Trazer esse para cá. Espera aí. E aí eu tiro... Opa! Tirar o Picture in Picture, fechar o Picture in Picture e tirar aqui. Voltamos. Fechamos 2 Coríntios, capítulo 3. Que maravilha. Eu espero que edifique você do jeito que me edificou aqui. Eu também, gente. De verdade. Eu estou saindo dessa gravação outra pessoa. Basicamente isso. A palavra, ela nos renova. A palavra nos renova. A palavra é viva. Se você já leu a Bíblia 5 vezes, esquece isso. Começa a ler agora baseado na revelação do Espírito Santo. Exatamente. Começa a entender o que o Cristo quer revelar para você. Talvez ele quer que você vá lá do começo de novo. Você quis ler para entender uma história. E tem histórias boas, várias. Você pode escolher a história do que você... Você tem histórias gregas maravilhosas, você tem filósofos maravilhosos. Mas se eu quero me alimentar do que está aqui, é vivo, é diário. Isso sim, entregou para mim hoje de uma forma maravilhosa. Bora lá. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, muito obrigado pelo dia de hoje, meu Pai. Muito obrigado por me mostrar que eu sou pó. Muito obrigado por me mostrar que no meu braço eu não vou resolver nada. Muito obrigado por me mostrar que eu preciso desacelerar para entender o seu chamado, para entender os seus sinais, para entender o que o Senhor quer para a minha vida. Porque às vezes o caminho que eu estava escolhendo, meu Pai, não é o caminho que você quer. O Senhor me entregou tanta coisa boa nos últimos dias, o Senhor me entregou tanta coisa boa nas últimas semanas,
E se o Senhor me parou agora, é porque algum outro caminho eu preciso seguir. E que o Senhor me mostre, Pai amado. Me mostre, porque claramente, através de todas as qualidades, de todos os talentos que você me deu, hoje eu me senti a pessoa mais insignificante deste mundo. E o Senhor me fez parar, me fez estacionar. E, por favor, se revele para mim, Pai amado, para que eu entenda o porquê disso. Que o Senhor, nas últimas semanas, me revelou tanta coisa, me deu direção para tanta coisa. E se eu parei agora, é porque alguma coisa tem que ser revelada para mim. Que eu possa se revelar na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, meu Pai. Na vida de todas as pessoas que estão assistindo, meu Pai. Se de alguma forma elas estão se sentindo insuficientes, estão se sentindo para baixo, estão querendo fazer alguma besteira, estão se sentindo inferiores, que o Senhor possa alimentar a alma dessas pessoas através desse vídeo, para que elas entendam que não é o mundo que vai alegrá-las, é o Senhor, meu Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje, por nos trazer para esse estudo, por nos revelar cada coisa dessa palavra, por decifrar cada detalhe dessa palavra e nos abastecer do jeito que o Senhor nos abasteceu. Tanto eu, tanto a minha esposa, a minha casa, os meus filhos, e que todas as pessoas que assistam esse vídeo sejam abastecidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Amém. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente.